Descartes colocou tudo nos eixos. Cupido enviou os vetores. E no quadriculado, de mãos dadas, ficaram a geometria e a álgebra. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar hoje com o estudo de polinômios. Vamos ver polinômios, divisão e teoremas. Nós vamos estudar a divisão de polinômios e ver alguns teoremas importantes relacionados com a divisão. O primeiro método de divisão de polinômios que nós veremos é o esquema da divisão pelo método da chave. No primeiro exemplo, eu quero dividir o polinômio f de x igual a 2x na quarta mais 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 pelo polinômio g de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. O método da chave consiste no seguinte: eu tenho 2x na quarta mais 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 5. O primeiro passo: pega o termo de maior grau aqui e divide pelo termo de maior grau aqui. Então, 2x na quarta dividido por x ao quadrado é 2x ao quadrado. Agora, o 2x ao quadrado vai multiplicar cada termo aqui. Então, 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 2x na quarta. Então, ele vem para cá com o sinal trocado. Lembrem disso, ele deve voltar sempre com o sinal trocado. Agora, 2x ao quadrado vezes menos 3x é menos 6x ao cubo. Ele vem para cá mais 6x ao cubo. Agora, 2x ao quadrado vezes 5 dá 10x ao quadrado. Vem para cá menos 10x ao quadrado. Agora nós somamos. 2x na quarta menos 2x na quarta, cancela. 4x ao cubo mais 6x ao cubo dá 10x ao cubo. Menos 3x ao quadrado menos 10x ao quadrado dá menos 13x ao quadrado. Os outros dois simplesmente descem. O importante salientar aqui é o seguinte, que o primeiro fator deve sempre cancelar. Deve sempre ser igual a zero ali. Se não é zero, se não cancelou, tem alguma coisa errada. Agora nós continuamos o processo. Agora o termo de maior grau aqui divide o termo de maior grau aqui. 10x ao cubo por x ao quadrado, 10x. Agora o 10x multiplica cada fator aqui. 10x vezes x ao quadrado dá 10x ao cubo. Vem para cá, menos 10x ao cubo. 10x vezes menos 3x é menos 30x ao quadrado. Vem para cá, mais 30x ao quadrado. Agora, 10x vezes 5 é 50x. Vem para cá, menos 50x. Agora nós somamos essas duas equações aqui. 10x ao cubo menos 10x ao cubo, cancela. Menos 13x ao quadrado mais 30x ao quadrado dá 17x ao quadrado. 2x menos 50x menos 48x. E o menos 4 desce. Agora continuamos a divisão. O termo de maior grau aqui divide o termo de maior grau aqui. 17x ao quadrado por x ao quadrado dá 17. Agora o 17 multiplica cada fator aqui, como a gente já fez antes. 17 vezes x ao quadrado, 17x ao quadrado. Vem para cá, menos 17x ao quadrado. 17 vezes menos 3x é menos 51x. Vem para cá, mais 51x. 17 vezes 5 dá 85. Vem para cá, menos 85. 17x ao quadrado menos 17x ao quadrado, cancela. Menos 48x mais 51x, 3x. Menos 4 menos 85 dá menos 89. Observem agora que o polinômio que nós temos aqui, 3x menos 89, ele tem grau 1.
enquanto que o polinômio aqui em cima ele tem grau 2. Então, nós devemos parar a divisão aqui. Quando o grau desse polinômio aqui for menor que o grau deste aqui, nós paramos a divisão. Agora, vamos lembrar quais são os nomes desses polinômios lá da divisão. Esse primeiro polinômio aqui é chamado de polinômio dividendo. Esse aqui, que está aqui dentro, ele é chamado de divisor. Enquanto que o polinômio obtido aqui é chamado de quociente da divisão, e este último polinômio é chamado de resto da divisão. Então, quando o grau do resto for menor que o grau do divisor, nós paramos a divisão. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O grau do resto é 1 e o grau do divisor é 2. Então, para essa divisão, nós temos que o quociente é 2x² mais 10x mais 17, enquanto que o resto é 3x menos 89. Entenderam, pessoal? Vamos ver mais um exemplo de divisão de polinômios. Acompanhe aqui no cartaz seguinte. Eu quero dividir agora o polinômio 3x³ menos 5x² mais 3x menos 2 pelo polinômio x menos 2. Então aqui, este polinômio é o meu polinômio dividendo e esse aqui é o polinômio divisor. Então, vamos efetuar a divisão. O termo de maior grau aqui, dividido pelo termo de maior grau aqui. 3x³ dividido por x dá 3x². Agora, o 3x² multiplica cada fator aqui do divisor. 3x² vezes x, 3x³. Volta para cá, menos 3x³. 3x² vezes menos 2 dá menos 6x². Vem para cá, mais 6x². Agora, 3x³ menos 3x³ cancela. Menos 5x² mais 6x² é mais x². E os outros dois descem. 3x menos 2. Agora, o termo de maior grau aqui, dividido pelo termo de maior grau aqui. x² dividido por x dá x. X vezes x, x². Vem para cá, menos x². X vezes menos 2 é menos 2x. Vem para cá, mais 2x. Agora soma. x² menos x², cancela. 3x mais 2x, 5x. E o menos 2 desce. Agora, o termo de maior grau aqui pelo termo de maior grau aqui. Vejam que eu posso continuar efetuando a divisão, já que o grau aqui é 1 e o grau aqui é 1 também. Eu só não posso continuar a divisão quando o grau deste cara aqui for menor que o grau do divisor. Então, vamos continuar. 5x dividido por x é 5. Agora, o 5 multiplica cada fator aqui. 5 vezes x, 5x. Vem para cá, menos 5x. 5 vezes menos 2 é menos 10. Vem para cá, mais 10. 5x menos 5x, cancela. Menos 2 mais 10 dá 8. Então, esse 8 aqui, ele me representa um polinômio de grau 0. É como se fosse 8x elevado a 0. Então, é um polinômio de grau 0. Eu tenho aqui um polinômio de grau 0 e aqui um polinômio de grau 1. O grau desse aqui é menor que o grau do divisor. Então, eu devo parar a divisão por aqui. E o que eu obtive nessa divisão? Um quociente Q de x igual a 3x² mais x mais 5 e um resto igual a 8, como vocês podem ver aqui. Observem outra coisa também. O grau do quociente. Vejam que o grau do quociente é exatamente o grau do dividendo menos o grau do divisor. Olhem aqui. O grau do dividendo é 3, que é o maior expoente do x. E o grau do divisor é 1. Qual é o grau do quociente? É 2. 3 menos 1 é 2. Nós podemos agora verificar isso no primeiro exemplo. Vamos voltar ao primeiro exemplo. Nesse cartaz, o grau do polinômio dividendo aqui é 4 e o grau do polinômio divisor é 2.
Então, o grau do quociente vai ser o grau do dividendo menos o grau do divisor, que é 4 menos 2, que é 2. Agora, a gente pode lembrar também lá da divisão numérica, né? Que nós tínhamos também o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Nós tínhamos uma outra expressão também. Nós podíamos escrever o dividendo como sendo o divisor vezes o quociente mais o resto. Isso ficaria como? Se eu tiver um polinômio f de x como dividendo, um polinômio g de x como divisor, eu vou ter um quociente q de x e um resto r de x. Então, eu vou poder escrever o seguinte: f de x é igual a g de x vezes q de x mais r de x, onde f é o dividendo, g é o divisor, q é o quociente e r é o resto. O outro fato é que o grau do resto é menor que o grau do divisor, como nós já vimos ali no cartaz. Agora, nós vamos estudar um outro método de divisão de polinômios, que é o método de Descartes, também chamado de método dos coeficientes a determinar. Vamos ver como é que funciona esse método. Ele consiste, primeiramente, em dois fatos, que são os seguintes. Primeiro, o grau do quociente é o grau de f menos o grau de g. Lembra que eu comentei lá no cartaz que o grau do quociente era igual ao grau do dividendo menos o grau do divisor. Vejamos o outro fato. O grau do resto deve ser menor que o grau do divisor, ou o resto deve ser igual a zero. Baseado nesses dois fatos, eu tenho 3 passos a seguir para calcular a divisão pelo método de Descartes. Esses 3 passos são: primeiro, calculam-se o grau do quociente e o grau do resto. Segundo, constroem-se os polinômios q de x e r de x, deixando seus coeficientes como variáveis. E terceiro, determinam-se os coeficientes impondo a igualdade f igual a g vezes q mais o resto. Vejamos isso num exemplo. Nesse primeiro exemplo, devemos dividir f de x igual a 3x na quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2 por g de x igual a 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Então, primeiro, nós determinamos os graus do quociente e do resto. Como é que é o grau do quociente? O grau do quociente é o grau de f menos o grau de g. f tem grau 4 e g tem grau 3. Então, o grau do quociente vai ser 4 menos 3, que é 1. Se o grau do quociente é 1, quer dizer que o quociente é um polinômio do primeiro grau. Então, eu posso escrever ele da seguinte maneira: q de x é igual a ax mais b. Por isso que a gente chama este método de método dos coeficientes a determinar. Porque aqui eu vou ter que determinar quem são os coeficientes a e b. Da mesma forma que eu vou ter que determinar os coeficientes do resto. Por quê? O grau do resto é menor que o grau de g. O grau de g é 3, então o grau do resto deve ser menor que 3. Se ele é menor que 3, ele deve ser menor ou igual a 2. Portanto, vou supor que o resto tem grau 2 e escrever ele da seguinte maneira: r de x é igual a cx ao quadrado mais dx mais e. Agora que nós já determinamos os polinômios q de x e r de x, nós impomos aquela igualdade, que o dividendo deve ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Vamos acompanhar aqui no cartaz. O dividendo, que é 3x na quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2 é igual ao quociente, nós vimos que é ax mais b, vezes o divisor, que é 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1, mais o resto, que é cx ao quadrado mais dx mais e. Agora, nós efetuamos as operações que estão do lado direito da igualdade.
Multiplicamos primeiro esse polinômio ax mais b pelo polinômio divisor, 3x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 4x menos 1. Como é feita essa multiplicação? Lembram lá de multiplicação de polinômios? Eu devo multiplicar o ax por cada termo desse polinômio aqui. E o b também, por cada termo desse polinômio. Então vamos lá. Ax vezes 3x ao cubo dá 3ax na quarta. Ax vezes menos 2x ao quadrado é menos 2ax ao cubo. Ax vezes 4x dá 4ax ao quadrado. Ax vezes menos 1 dá menos ax. Agora, façamos que o b multiplique todos os elementos aqui. b vezes 3x ao cubo dá mais 3bx ao cubo. b vezes menos 2x ao quadrado é menos 2bx ao quadrado. b vezes 4x dá 4bx. b vezes menos 1 é menos b. Depois soma com o resto, que é cx2 mais dx mais e. Agora, nós vamos agrupar os termos em x na quarta, x ao cubo, x ao quadrado, x e os termos independentes. Vejamos, em x na quarta eu só tenho esse termo aqui, então vai ficar 3ax na quarta. Em x ao cubo eu tenho menos 2ax ao cubo mais 3bx ao cubo. Para mim agrupar esses dois termos, eu posso colocar o x ao cubo em evidência e fica 3b menos 2ax ao cubo. Termos em x ao quadrado agora, eu tenho 4ax ao quadrado menos 2bx ao quadrado e aqui mais cx ao quadrado. Colocando x ao quadrado em evidência, eu vou ter 4a menos 2b mais c, x ao quadrado. Agora, vamos agrupar os termos em x. São eles menos ax mais 4bx mais dx. Colocando x em evidência, ficamos com 4b mais d menos ax. E, por fim, mais o termo independente, que é apenas o e. Agora, nós temos uma igualdade de polinômios, uma identidade de polinômios, que nós já sabemos trabalhar. Vamos acompanhar aqui no segundo cartaz. Eu tenho 3x na quarta menos 2x ao cubo mais 7x mais 2, que é o polinômio dividendo, igual a 3ax na quarta mais 3b menos 2ax ao cubo mais 4a menos 2b mais c x ao quadrado mais 4b mais d menos ax mais e. Lembram agora como a gente faz a igualdade de polinômios? Nós devemos igualar o termo em x na quarta do primeiro com o termo em x na quarta do segundo. O termo em x ao cubo do primeiro com o termo em x ao cubo do segundo e assim por diante. É isso que nós faremos agora. O termo em x na quarta do primeiro é 3. O do segundo é 3a. Logo, 3a é igual a 3, daí vem a igual a 1. Agora, vamos igualar o termo em x ao cubo do primeiro com o termo em x ao cubo do segundo. Menos 2 é igual a 3b menos 2a. Temos aqui, então, 3b menos 2a igual a menos 2. Como nós já sabemos que o a vale 1, eu tenho 3b menos 2 igual a menos 2. Então, 3b é igual a 0, logo b é igual a 0. Agora, igualamos o termo em x ao quadrado do primeiro com o termo em x ao quadrado do segundo. Qual é o termo em x ao quadrado do primeiro? Aqui, observem que não existe termo em x ao quadrado no primeiro polinômio. Mas e agora, o que eu faço? Se não existe termo em x ao quadrado, quer dizer que ele vale 0. Então, vou fazer o termo em x ao quadrado aqui valer 0. Então, faço 0 igual a
o coeficiente do x ao quadrado deste, que é 4a menos 2b mais c. Então, eu tenho a equação 4a menos 2b mais c igual a 0. Eu já sei que o a vale 1, então eu vou ter 4. Como b vale 0, esse fator menos 2b aqui é 0. E eu vou ter apenas 4 mais c igual a 0. Então, c é igual a menos 4. Agora, eu igualo o coeficiente do x do primeiro com o coeficiente do x do segundo. No primeiro, o coeficiente do x é 7. E no segundo, o coeficiente do x é 4b mais d menos a. Então, eu vou ter 4b mais d menos a é igual a 7. O b vale 0 e o a vale 1. Então, vai me sobrar aqui d menos 1 igual a 7. Então, d é igual a 8. Agora, só falta igualar os termos independentes. O termo independente do primeiro polinômio é 2. E o termo independente do segundo polinômio vai ser e. Então, basta fazer e igual a 2. Agora, eu já calculei todos os coeficientes, a, b, c, d e e. Eu já determinei os coeficientes. Basta jogar agora lá para o q de x e para o r de x. Lembrando que o q de x era igual a ax mais b e o resto de x era cx ao quadrado mais dx mais e. Jogando os valores de a, b, c, d e e, nós obtemos o seguinte. Q de x é igual a x. Lembra, né? O a é igual a 1 e o b é 0. E o r de x vai ser igual a menos 4x2 mais 8x mais 2. Então, o método de Descartes consiste nisso. Supor o polinômio q de x e o polinômio r de x e calcular os coeficientes. Ok? Vamos conhecer um pouquinho mais da vida do Descartes. Descartes foi filósofo, matemático, físico francês. Deve-se-lhe a criação da geometria analítica e a descoberta dos princípios da óptica geométrica. Sua física mecanicista e a teoria dos animais-máquinas assentaram as bases da ciência moderna. Sua contribuição científica baseia-se no emprego de um método e de uma metafísica que marcam uma decisiva mudança. Como vocês puderam ver, Descartes foi um grande matemático, foi um dos grandes matemáticos da antiguidade. Ele colaborou bastante para o desenvolvimento da matemática. Mas agora, vamos continuar estudando a parte dos teoremas envolvidos com a divisão de polinômios. Um primeiro teorema muito importante é o chamado Teorema do Resto. O Teorema do Resto é uma ferramenta poderosa que nós temos. Ele vai nos permitir calcular o resto da divisão de um polinômio qualquer por um polinômio do primeiro grau sem precisar efetuar a divisão. Vamos ver o que é o Teorema do Resto. Ele diz o seguinte: o resto da divisão de um polinômio p de x por x menos a é igual ao valor numérico de p em a, ou seja, é igual a p de a. Vamos ver isso com alguns exemplos, para clarear um pouco. Qual é o resto da divisão de p de x igual a 3x ao quadrado mais 7x mais 1 por x menos 2? Basta calcular p de 2, que vai ser 3 vezes 2 ao quadrado mais 7 vezes 2 mais 1, que é igual a 27. Portanto, o resto da divisão daquele polinômio por x menos 2 é 27. Nós não precisamos fazer toda aquela divisão pelo método das chaves ou pelo método de Descartes. Basta calcular o valor numérico do polinômio para x igual a a, que no caso era 2. Vejamos um outro exemplo agora. Qual o resto da divisão de p de x igual a 4x na quinta menos 3x na quarta mais 2x ao cubo mais 5x menos 4 por x mais 1? Aqui, observem que x mais 1 é igual a x menos menos 1.
porque menos com menos dá mais. Então, o meu A aqui é igual a menos 1. Muito cuidado com isso. Quando eu tiver x mais 1, como no exemplo, o meu A deve ser menos 1. Em geral, se eu tivesse x mais 3, o meu A é menos 3. X mais 5, o meu A é menos 5. Então, vamos calcular o valor numérico do polinômio para x igual a menos 1. Ou seja, calculemos P de menos 1. Vai ficar 4 vezes menos 1 na quinta, menos 3 vezes menos 1 na quarta, mais 2 vezes menos 1 ao cubo, mais 5 vezes menos 1, menos 4. E isso é igual a menos 4, menos 3, menos 2, menos 5, menos 4, que é igual a menos 18. Vejam, então, que de fato o teorema do resto é uma ferramenta importantíssima para nós. Ele nos permitiu calcular o resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio do tipo x menos a qualquer, sem precisar fazer todo aquele monte de cálculo. Vamos agora à nossa pegadinha de hoje. Bem, a minha pegadinha de hoje para vocês é a seguinte. Que número falta nesta sequência? 1, 3, 9, o número, 81, 243. Dê uma pensadinha aí. Descobriram, então, qual é o número que faltava? Se nós observarmos, aquela sequência é formada pelas potências de 3. Vejam, o primeiro é 3 na 0, que é 1. Depois, 3 na 1, que é 3. 3 na 2, que é 9. Depois nós tínhamos o 3 na 4, que é 81. E o 3 na 5, que é 243. Então, o que estava faltando era o 3 na 3, que é 27. Gostaram? Então, vamos continuar com a matéria agora. Vamos ver agora o Teorema de D'Alembert. O Teorema de D'Alembert diz o seguinte. Um polinômio p de x é divisível por x menos a, se e somente se a é raiz de p de x. Ou seja, se p de x é divisível por x menos a, então a é raiz de p de x. A recíproca também é verdadeira. Se a é raiz de p de x, então p de x é divisível por x menos a. Vejamos agora um exemplo. Verifique se o polinômio p de x igual a 3x na quarta mais 2x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 3x menos 1 é divisível por x menos 1. Segundo o Teorema de D'Alembert, para que aquele polinômio seja divisível por x menos 1, eu devo ter que 1 é raiz do polinômio p de x. Agora, se 1 é raiz de p de x, qual é o valor numérico do polinômio para x igual a 1? Como nós vimos lá nos polinômios, se o número é raiz de um polinômio, o valor numérico do polinômio para esse número é 0. Então, basta verificar que p de 1 é igual a 0. Vamos ver. P de 1 é 3 vezes 1 na quarta, mais 2 vezes 1 ao cubo, menos 7 vezes 1 ao quadrado, mais 3 vezes 1, menos 1. É igual a 3 mais 2, menos 7, mais 3, menos 1. E isso dá 0. Logo, 1 é raiz do polinômio e, portanto, o polinômio é divisível por x menos 1. Bom, nós já vimos um pouco da vida do Descartes. Vamos conhecer um pouco agora da vida do D'Alembert. D'Alembert foi físico, matemático, literato e filósofo francês. Foi um dos expoentes máximos do Iluminismo. Juntamente com Diderot, idealizou a Enciclopédia, cuja introdução escreveu. De matemática, estudou sobretudo o cálculo integral e de física, estudou a dinâmica de fluidos. Ah, beleza! Agora já aprendi. Vamos ver agora o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Esse dispositivo é um outro método que nós temos para divisão de um polinômio qualquer por um polinômio do primeiro grau. Vejamos um exemplo.
eu quero dividir o polinômio f de x igual a x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 5 por g de x igual a x menos 2. Vamos ver agora como é que funciona esse dispositivo. Qual que é o método usado pelo Briones-Ruffini? Nós temos aqui o seguinte, o polinômio f de x e o g de x. Eu quero dividir f por g. Então, eu vou montar aqui uma cerquinha, como vocês podem ver, onde aqui em cima vão ir os coeficientes do polinômio dividendo, no caso, o f de x. Quais são os coeficientes? 1, que é o coeficiente de x ao cubo, menos 4, que é o coeficiente de x ao quadrado, 2, que é o coeficiente do x, e 5, que é o termo independente. Nessa casinha aqui, o 2, esse cara aqui. Agora o processo é o seguinte, o 1 baixa, essa setinha que indica que ele deve repetir aqui embaixo. Agora, daqui para cá, nós vamos efetuar multiplicações. E daqui para cá, somas. Então, 1 vezes 2, 2, coloca nessa casinha aqui do lado. Então, nessa direção, soma. Menos 4 mais 2, menos 2. Agora, menos 2 vezes 2 é menos 4. Coloca nessa casinha aqui. 2 menos 4 é menos 2. Agora faz menos 2 vezes 2, que dá menos 4. 5 menos 4 é igual a 1. Esse é o dispositivo de Briones-Ruffini. Agora, o que nós obtemos aqui? Qual é a nossa conclusão? Esse último elemento obtido aqui vai ser exatamente o resto da divisão de f de x por g de x. E esses caras aqui, esses elementos aqui, eles serão os coeficientes do polinômio quociente. Lembrando que, se f de x tem grau 3 e g de x tem grau 1, o quociente tem grau igual ao grau do polinômio dividendo menos o grau do polinômio divisor. Então, no caso, o grau do quociente vai ser 2. Logo, meu quociente vai ser x ao quadrado menos 2x menos 2. E o resto é igual a 1. Entenderam esse dispositivo? Para fixar melhor, vamos ver um outro exemplo. Me acompanhem aqui. Eu quero dividir o polinômio f de x igual a 2x na quarta menos 7x ao cubo mais 4x ao quadrado mais 5 por g de x igual a x menos 3. Então, lembrando, eu monto a cerquinha, bem em cima eu vou colocar os coeficientes do polinômio dividendo. Então, nesse caso, vai ficar o seguinte. Quais são os coeficientes? O de x na quarta é 2, o de x ao cubo é menos 7, o de x ao quadrado é igual a 4. Muito cuidado aqui. Qual é o coeficiente de x? Não aparece termo em x. Se não aparece termo em x, quer dizer que o coeficiente dele vale 0. Então, não pode esquecer de colocar o 0 aqui, senão vai dar pane. E o termo independente, que é 5. Depois, eu quero dividir por x menos 3. Então, o 3 eu coloco nessa casinha aqui. Novamente, o procedimento é o mesmo. O primeiro elemento baixa, o 2 vem para cá. E daqui para cá nós faremos multiplicações. 2 vezes 3, 6. Coloca nessa casinha. Menos 7 mais 6, menos 1. Agora, menos 1 vezes 3, menos 3. 4 menos 3 é 1. 1 vezes 3, 3. 0 mais 3, 3. 3 vezes 3, 9. 5 mais 9, 14. Novamente, o último elemento, o carinha que está na última casinha, o 14, ele vai ser o resto da divisão de f de x por g de x. Esses outros números aqui vão ser os coeficientes do polinômio quociente. De novo, eu estou dividindo um polinômio f de x de grau 4 por um polinômio g de x de grau 1. Portanto, o quociente deve ter grau igual a 3. Com esses coeficientes aqui, meu polinômio quociente fica 2x ao cubo menos x ao quadrado mais x mais 3. E o meu resto é 14.
Então, esse é o dispositivo prático de Brio-Ruffini. É importante a gente treinar um pouquinho esse dispositivo. Ele parece complicado, mas não é não. Quando a gente pegar o jeito, vai ir bem rápido, ok? Bom, pessoal, vamos às nossas dicas de estudo de hoje. Tudo que nós vimos hoje é muito importante. Aqueles teoremas do resto, teorema de D'Alembert, dispositivo de Brio-Ruffini, são todos eles bastante importantes. Os vestibulares, em geral, cobram muito isso. Principalmente o teorema do resto e o teorema de D'Alembert. Então, fixem bem esses dois teoremas e o dispositivo prático de Brio-Ruffini também, fazendo vários exercícios, ok? Um bom estudo a todos e até a próxima! Na aula de hoje vimos a divisão de polinômios. Aprendemos a dividir dois polinômios pelo método da chave. Falamos do método de Descartes. O método de Descartes, ou método dos coeficientes a determinar, foi aquele método onde nós criamos os polinômios Q de x e R de x a partir de alguns coeficientes, onde nós deveríamos determinar em uma equação que era baseada numa igualdade de polinômios. E observamos o teorema do resto. Vimos que para achar o resto da divisão de um polinômio p de x por um polinômio x menos a, basta calcular o valor numérico do polinômio para x igual a a. Bons estudos! Tudo bem, professor? Bom, a matéria de hoje é uma matéria muito importante. Gostaria que o senhor salientasse o teorema do resto, o teorema de D'Alembert também um pouco, mas bastante ênfase, como eu já falei, o teorema do resto é o dispositivo prático de Brio-Ruffini, considerando também o caso da divisão de um polinômio p de x qualquer por um polinômio da forma ax mais b, identificando o que acontece com o quociente no caso dessa divisão, ok? Uma boa aula e até a próxima. (10x²). Agora nós somamos 2x na quarta menos 2x na quarta, cancela. 4x² mais 6x³ dá 10x². Menos 3x² menos 10x² dá menos 13x². Os outros dois simplesmente descem. O importante salientar aqui é o seguinte, que o primeiro fator deve sempre cancelar, deve sempre ser igual a zero ali. Se não é zero, se não cancelou, tem alguma coisa errada. Agora nós continuamos o processo. Agora o termo de maior grau aqui divide o termo de maior grau aqui. 10x³ por x², 10x. Agora o 10x multiplica cada fator aqui. 10x vezes x² dá 10x³. Vem para cá, menos 10x³. 10x vezes menos 3x é menos 30x². Vem para cá, mais 30x². Agora, 10x vezes 5 é 50x. Vem para cá, menos 50x. Agora nós somamos essas duas equações aqui. 10x³ menos 10x³ cancela. Menos 13x² mais 30x² dá 17x². 2x menos 50x menos 48x. E o menos 4 desce. Agora continuamos a divisão. O termo de maior grau aqui divide o termo de maior grau aqui. 17x² por x² dá 17. Agora o 17 multiplica cada fator aqui, como a gente já fez antes. 17 vezes x², 17x². Vem para cá, menos 17x². 17 vezes menos 3x é menos 51x. Vem para cá, mais 51x.
17 vezes 5 dá 85. Vem para cá, menos 85. 17x ao quadrado menos 17x ao quadrado, cancela. Menos 48x mais 51x, 3x. Menos 4 menos 85 dá menos 89. Observem agora que o polinômio que nós temos aqui, 3x menos 89, ele tem grau 1, enquanto que o polinômio aqui em cima, ele tem grau 2. Então, nós devemos parar. No primeiro exemplo, eu quero dividir o polinômio f de x igual a 2x na quarta mais 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 pelo polinômio g de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 5. O método da chave consiste no seguinte: eu tenho 2x na quarta mais 4x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 2x menos 4 dividido por x ao quadrado menos 3x mais 5. O primeiro passo: pega o termo de maior grau aqui e divide pelo termo de maior grau aqui. Então, 2x na quarta dividido por x ao quadrado é 2x ao quadrado. Agora, o 2x ao quadrado vai multiplicar cada termo aqui. Então, 2x ao quadrado vezes x ao quadrado dá 2x na quarta. Então, ele vem para cá com o sinal trocado. Lembrem disso, ele deve voltar sempre com o sinal trocado. Agora, 2x ao quadrado vezes menos 3x é menos 6x ao cubo. Ele vem para cá mais 6x ao cubo. Agora, 2x ao quadrado vezes 5 dá 10x ao quadrado. Vem para cá, menos a divisão aqui. Quando o grau desse polinômio aqui for menor que o grau deste aqui, nós paramos a divisão. Agora, vamos lembrar quais são os nomes desses polinômios lá da divisão. Esse primeiro polinômio aqui é chamado de polinômio dividendo. Esse aqui, que está aqui dentro, ele é chamado de divisor, enquanto que o polinômio obtido aqui é chamado de quociente da divisão e este último polinômio é chamado de resto da divisão. Então, quando o grau do resto for menor que o grau do divisor, nós paramos a divisão. Foi exatamente o que aconteceu aqui. O grau do resto é 1 e o grau do divisor é 2. Então, para essa divisão, nós temos que o quociente é 2x ao quadrado mais 10x mais 17, enquanto que o resto é 3x menos 89. Entenderam, pessoal? Vamos ver mais um exemplo de divisão de polinômios. Acompanhe aqui no cartaz seguinte. Eu quero dividir agora o polinômio 3x ao cubo menos 5x ao quadrado mais 3x menos 2 pelo polinômio x menos 2. Então aqui, este polinômio é o meu polinômio dividendo. E esse aqui é o polinômio Descartes colocou tudo nos eixos. Cupido enviou os vetores. E no quadriculado, de mãos dadas, ficaram a geometria e a álgebra. Tudo bem, pessoal? Vamos continuar hoje com o estudo de polinômios. Vamos ver polinômios, divisão e teoremas. Nós vamos estudar a divisão de polinômios e ver alguns teoremas importantes relacionados com a divisão. O primeiro método de divisão de polinômios que nós veremos é o esquema da divisão pelo método da chave.